Tem algo que eu queria compartilhar aqui com vocês, que é algo que acontece, pode acontecer, né, com muitos que entram em contato com a metafísica de um curso de milagres, né, começam a fazer os exercícios e a mente tende, muitas consciências tendem a ir por esse caminho, principalmente aquelas que se sentem muito inferiores, né, quando a gente se sente muito inferior, o tempo todo aqui no mundo a gente está buscando uma forma de resolver. E aqui, falando aqui fora do curso, né? Pensando assim, antes de conhecer um curso de milagres, a gente resolve isso de várias formas. Eu aqui, a forma em que eu achei de resolver essa inferioridade é me colocando num lugar superior no sentido de ajudar os outros, de me ver assim como se fosse sempre num lugar assim que parecia que eu tava sendo assim, eu tava sendo compreensiva, sabe? Um lugar assim que eu sempre me vi de conversar mesmo com as pessoas trazerem as coisas, tipo assim, as desgraças, e era como se tivesse uma satisfaçãozinha ali de ver que aquela outra pessoa, ela tá passando por um monte de coisa, e é como se eu conseguisse falar pra ela uma forma dela lidar com isso melhor, dela resolver. Então, parecia muito que eu tava ajudando, mas ainda é esse lugar de se sentir melhor do que o outro, de pensar, nossa, eu tô te ajudando, tipo, eu tô te dando uma coisa que tu não tem. Então, a consciência, ela valida esse senso de dois, de diferença, de separação, nessas comparações. Ela compara no sentido sempre de afastar, assim, ó, eu sou uma coisa separada de ti, tu é inferior e agora eu sou superior. Mas o que a consciência está fazendo? Ela está escondendo o que ela realmente pensa dela, né? Que não é inferioridade no sentido de uma pessoa sendo inferior, né? Mas é o que está nesse autoconceito, né? A consciência, ela acredita que ela é culpada, acredita que ela é errada, então ela vai receber um ataque, porque ela acredita que Deus agora vai fazer uma coisa contra ela, e isso configura todas essas crenças aqui que a gente fica tentando resolver no mundo. Como ela pensa que isso não tem solução, no nível metafísico, a única solução seria ela reconhecer que isso tipo, não tem nada acontecendo, que seria ela escutar, que seria a voz por Deus, que é o Espírito Santo, tipo, não tá separada, não tem nada acontecendo. Só que, como ela não olha para essa resposta que já tá ali, ela resolve a sua própria maneira. Então, a mesma coisa que ela resolve não olhando para essas crenças é a mesma coisa que a gente faz aqui, não olhando para essas crenças e catando um jeito aqui, cada um parecendo que está resolvendo de formas diferentes, mas no fim é a mesma solução que não resolve nada. A consciência continua validando aquilo ali e enquanto ela não olha para isso, ela fica só nesse superficial de resolver a crença aqui, se tornando, sei lá, muito bom no mundo, tendo valor, validação externa, né, sobre outras pessoas, e aí parece que tá tudo bem, mas nunca tá tudo bem. A gente tá o tempo todo ali se sentindo num estado de fraqueza, um vazio, uma coisa que não preenche nunca, né, tu tá o tempo todo tentando se completar através de uma parte, então tu enfatiza o tempo todo que tu é incompleto, que tu é fraco. E aí, nesse exemplo que eu tava trazendo, né, esse mecanismo já acontecia, agora eu fico ciente dele, eu sei que era isso que estava acontecendo, mas mesmo vindo para a metafísica de um curso de milagres, conhecendo um curso de milagres, isso ainda está ali, esses condicionamentos das crenças, eles vão continuar agora se adequando à metafísica de um curso de milagres, então agora eles se moldam à espiritualidade. E aí eu comecei a ver isso, assim, ó, se manifestando aqui, como que isso acontecia aqui, que é o quê? Lá no início, tu já pode ter passado por isso, né? Muitos de nós passam por isso, que é começar a entender, né? Ter muitos entendimentos, muitas compreensões, porque a mente começa a se abrir para esse outro modo, né? Tem um outro modo de olhar para esse mundo. E aí começa a vir um estado de euforia, assim, ó, de satisfação, de nossa, e olha só, eu sei, e agora eu tô vendo. E eu me via, bem lá no início, assim, eu me via outras pessoas, assim, entrando em contato com outras religiões, outras coisas, falando de outras coisas ainda dentro da dualidade, né, dentro aqui da ideia
essa espiritualidade, mas ainda vendo a forma dual, Deus lá, eu aqui, né? E aí eu via isso e eu olhava para essas pessoas de um lugar já de que eu era melhor, porque eu sabia a verdade. Então eu sei a verdade e aí essas pessoas ainda não sabem. Então é como, sabe, uma sensaçãozinha assim de, ai, que dó, né? Um dia essa pessoa vai, mas ela vai entender, um dia ela vai compreender. Então parece muito que tu tá aqui, ó, aceitando a percepção corrigida sobre todas as coisas, mas ainda não. Por quê? Porque ainda é o autoconceito que está tomando conta do que é passado, do ensino e aprendizado que é passado aqui. E qual é o ensino e aprendizado? É aprender a ensinar para mim mesmo que eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, que é o tema dessa revisão que a gente está passando, né? Então, o tempo todo aqui, se eu ainda não estou olhando para tirar a identificação desse autoconceito, dessa imagem aqui, ainda tem essa troca aqui, ó, de pensar de forma separada. E aí aqui eu vejo muito, assim, essa euforiazinha, essa satisfação que vem quando tem ali uma interação, por exemplo, entre aqui os estudantes, né, de um curso de milagres, e aí vem essa vontade, assim, ó, de mostrar o condicionamento, e daí tu vai lá e explica, e fala, e mostra, e eu venho aqui, né, gravo esses vídeos aqui, e aí falo, e aí vem alguém nos comentários e fala, uau, e aí já vem, sabe, vem uma coisa assim de, nossa, então não sei o quê. E isso não tem nenhum problema, a consciência é que ela foi condicionada a se ver sem valor, e aí agora acha um negócio pra dizer que ela tem valor. Então agora as pessoas me dando joinha, parabéns, me dando aqui uma retribuição, uma validação. Ah, então resolveu, ó. Agora eu tenho valor. E isso ainda aqui, ó, o tempo todo a consciência pensando que tá em paz, só que a euforia, essa gratidão aqui, ó. Nossa, que bom que eu tô vendo. Nossa, olha, ainda é uma gratidão. No mundo tem um eu agora que tá vendo, tem um eu ciente de condicionamentos, tem um eu que sabe como que a consciência, tem um eu que conhece o ego de cabo a rabo. Então, olha, como eu sei, então é o ego com o ego, olha, é o medo olhando pro medo e ainda não fazendo bosta nenhuma com nada, ainda só no meio das mesmas crenças ali. E aí o que a gente faz, né? Eu vejo isso desde que eu comecei, assim, que eu comecei a ficar ciente ali dessas sensações, eu vejo que isso ainda é um condicionamento aqui que, para essa consciência, é forte, né? Não tem forte nem fraco, realmente, para o perdão, para o milagre, não tem. Mas no valor que essa consciência colocou nisso, é uma coisa que sim, é forte para o valor que foi atribuído a isso, a querer uma validação externa através dessas coisas. Então, o que a gente vai fazer, né? Eu tô falando o meu exemplo aqui, mas tu vai observar o que é o que é como é que fala? A pedra no sapato aí, de como que é o condicionamento aí, para te começar a escancarar isso, sabe? A trazer mais à tona, assim, quando vier esses convites de sensações de satisfação, assim, nossa, olha aqui, ó, a consciência querendo usar isso aqui para dizer que ela vai obter um valor através disso. Então, não é isso que eu quero. Desiste ali, né? Solta no sentido de não é isso que eu quero, eu não quero isso. Porque se a gente continua negando que é isso que a gente quer, negando o valor que tá ali, a consciência só esconde e espiritualiza, né? Tu não é honesto e sincero com a tua vontade ali. Eu quero e eu gosto das pessoas vindo e me falando e não sei o quê, mas isso ainda é ilusão, isso ainda vai manter a consciência presa ao mundo. Então não vai haver transcendência, não vai haver essa dissociação com o autoconceito, né? E vai continuar a mesma coisa. Então, o quanto mais eu não negar isso, mais a consciência vai se vendo longe disso, porque daí eu não tô mais escondendo e me unindo. E aí na lição de hoje, essas lições que a gente está passando de revisão, né? É a lição 215, que traz como esse tema central, como eu já disse, eu não sou um corpo,
eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Que a gente sempre vai olhar para esses condicionamentos das crenças, as vontades, os desejos, a partir dessa base. Porque senão a gente não solta, a gente só se une, mas ou isso toma outras formas. E aí tu ainda continua se confundindo com a ideia de um corpo realizando alguma mudança. E aí a lição de revisão de hoje é a lição 195, que diz: o amor é o caminho que sigo com gratidão. O Espírito Santo é o meu único guia. Ele caminha comigo no amor. E agradeço a Ele por me mostrar o caminho a seguir. Então, o amor é o caminho que sigo com gratidão. Então, esse amor do mundo, né? Eu trouxe esse tema e aí parece que tá tendo um amor, né? Assim, nossa, e aí eu te ajudo e tu me ajuda e a gente se ajuda. Então, isso não é ainda o amor no sentido de mudar aqui, ó. Tem o amor no instante em que a consciência não valida mais a ideia de dois. Então, não tem eu aqui para ser tanto inferior quanto rejeitável, quanto melhor, superior, e ter um outro lá que é isso, que é aquilo. É nesse instante ali, ó, que tu vê o condicionamento da crença, vê vindo aquela satisfaçãozinha, daí tu vê da onde que vem e assim, ó, escancara pra consciência. Olha aqui, ó, eu pensando que tem eu aqui e o outro lá, e que não tem Deus aqui nesse instante. E aí, o amor é o caminho que sigo com gratidão. Porque qual é a gratidão? A gratidão é a gratidão de não ter nada além da vida aqui, ó, não ter essas duas imagens existindo a parte de Deus. A gratidão é só essa. A gratidão só pode ser a imutabilidade da criação de Deus, e não uma gratidão aqui, ó. Tu vem aqui e agradece pra mim que, nossa, muito legal o teu vídeo, e aí parece que eu tô te dando uma coisa que tu já não tem. A única coisa que cada um pode agradecer é a sua decisão de querer se observar e não se equivocar de qual é a única realidade. Então, essa é a única gratidão. Não existe gratidão entre nós aqui. E aí tem uma parte aqui que ele fala, né? O Espírito Santo é o meu único guia. Ele caminha comigo no amor e agradeço a Ele por me mostrar o caminho a seguir. Então, o que é o Espírito Santo mostrando, né? O Espírito Santo não vai mostrar nada para Júlia, não vai mostrar nada para uma pessoa seguir o caminho com gratidão, como se aqui eu tivesse que seguir uma coisa que alguém tá me dizendo e aí eu tenho que executar coisas que era o que eu achava antes, né? Antes eu achava realmente que eu tinha que escutar uma voz aqui, o Espírito Santo fala comigo, e aí eu sei o caminho que eu tenho que seguir aqui, ó, o caminho do amor, que é ajudar as pessoas e saber onde é que eu tenho que ir pra servir a esse plano de Deus para salvação. E isso ainda é uma grande fantasia, né? Então, o que é? O Espírito Santo é o meu único guia. O que é o Espírito Santo? É uma outra mentalidade. E o que é essa mentalidade? É um modo de pensar corrigido, né? O que é o modo de pensar equivocado? Pensar sem Deus, pensar separação, pensar que é um autoconceito, pensar imagens, pensar limites. Então, isso é um modo de pensar equivocado, porque o que é um modo corrigido? É um modo de pensar ilimitado. O que é Deus? Deus é uma existência que não tem limites, não tem formas. Então, como que é o Espírito Santo ser o guia? O guia é simplesmente essa certeza, ó. E isso é uma mentalidade, uma percepção corrigida sobre todos os limites. É pensar com Deus, como Deus olharia para isso, como Deus se sentiria diante disso. Então, esse discernimento aqui, ó, é o guia. É no momento em que a consciência olha para o que ela fez, para o que ela está interpretando, o que ela está acreditando diante de qualquer situação, e não se confunde com isso, e não se mistura mais com isso, e traz a consciência para a lembrança aqui, ó. Não de como se tivesse como se tivesse palavras, né? Porque ainda muitas vezes é uma repetição que a gente mesmo está fazendo, e que isso é útil no início, assim, é útil que a consciência traga aqui pensamentos, como ele traz esses pensamentos, mas é cada vez mais ir para uma abstração, né? Para ir para esse lugar de abstração, de simplesmente olha, né? A percepção ali, vê que é condicionamento de crenças e tudo mais, e só descansa, assim, ó, não é nada. Daí não tenta resolver, não tenta fugir, não tenta fazer alguma coisa, só
descansa e não atua com a crença, né? Então, esse é o convite para a gente colocar em prática, né? Colocar realmente na experiência, e isso só pode acontecer através da observação honesta, né? Quanto mais honesto nós formos com as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas interpretações, mais a consciência ela fica disponível para a correção da percepção, e isso tem aquela frase que é: o Espírito Santo completa o caminho, porque cada vez que eu desmascaro uma crença, aquilo vai ficando óbvio, assim, vai pulando e vai trazendo mais situações aonde aquilo ainda se esconde, né? Aonde aquilo ainda se manifesta, para que haja a correção, né? Para que haja ali o tomador de decisão só pela verdade. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!